Ela entrou. Vitória acabou de nos informar que ela entrou. Vitória, que também é coautora. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Peço perdão pelo atraso, minha internet tinha acabado de cair e voltou agora o sinal. Imagina, acontece. Bom, vou começar agora, tá? Oficialmente. Ok. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à primeira leva, né, de sessões paralelas do Congresso USP. Meu nome é Ludmila Mello, sou professora da Universidade de Brasília e vou mediar essa sessão aqui. Essa sessão ela é uma sessão cujo tema principal é educação financeira, né? E são artigos de iniciação científica de alunos de graduação, né? Primeiramente, eu quero parabenizar os autores, né? A Milena, a Vitória e o Francisco. A Milena está aqui conosco, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Conforme está estabelecido no cronograma do evento, você tem 15 minutos, Milena, para fazer uma apresentação breve sobre os seus trabalhos. Nós assistimos o seu vídeo tá, o vídeo do trabalho está excelente, parabéns. Obrigada. Mas para que você possa ter a maior quantidade de contribuições possíveis do seu trabalho. Trabalho da Milena, Milena Mota Bastos, Vitória Kézia Alves, Francisco Alves de Souza Neto, intitula-se Auxílio Emergencial, uma análise sobre os reflexos da educação financeira. Milena, com você. Certo. Posso já compartilhar a tela, né? Pode, você já é co-host. Certo. Pronto, deu certo? Sim, já estamos... O início da... Sim, agora sim, conseguimos ver sua tela. Sim. Pronto, ok. Posso dar início então, né? Pode, por favor. Pronto. Bom dia a todos, como a professora mesmo já apresentou, me chamo Milena Mota, sou autora do artigo que tem por título Auxílio Emergencial, uma análise sobre os reflexos da educação financeira, e tem por coautoria Vitória Kézia Alves e Francisco Alves de Souza Neto. Dando início à introdução da nossa pesquisa, né, o que nos levou a realizar esse artigo. A pandemia de Covid-19, que foi um dos maiores desafios já enfrentados no último século, se classifica justamente por isso, porque não impactou apenas a área da saúde, mas impactou a economia e se estendeu até o mercado de trabalho. E o cenário econômico e do mercado de trabalho brasileiro acabaram se tornando desvantagem para o Brasil para enfrentar esses impactos socioeconômicos gerados dentro do contexto pandêmico. Então, o Estado ele precisou realizar frentes de atuação para a política econômica que preenchesse uma lacuna de proteção social para aqueles que ficaram desprovidos de trabalho e de renda durante o período em que as medidas de isolamento e distanciamento estavam em vigor, porque isso incluía também o fechamento das atividades econômicas. E, segundo a pesquisa realizada em 2020, acontece o quê? Que a população brasileira, principalmente a de baixa renda, que é para onde esses recursos foram destinados através do renda básica emergencial, que ficou mais conhecido como auxílio emergencial, elas não conseguem assimilar atitudes simples, atitudes financeiras básicas, elas não conseguem realizar um controle sistemático do seu orçamento. Então, diante desse contexto, nós buscamos responder a seguinte questão: quais os reflexos da educação financeira no gasto do auxílio emergencial? Então, para responder essa pergunta, nós utilizamos um levantamento para a coleta de dados, através de um questionário via plataforma digital, direcionado para aquelas pessoas, para os beneficiários do programa. Então, o estudo possibilitou apresentar um diagnóstico sobre a educação financeira dos beneficiários da amostra, né, que participaram da pesquisa, e ele irá se diferir, esse estudo, por buscar compreender e estudar os comportamentos e conhecimentos financeiros de indivíduos em situação pandêmica. Entrando, então, para a nossa revisão de literatura, tratando sobre a educação financeira, existe uma certa escassez de contestações, tanto por parte da área cultural quanto educacional, e esse panorama pode ser melhor observado através das grades curriculares de ensino, porque a instrução financeira não está presente nas grades curriculares das escolas. E o que seria, então, essa educação financeira? É um caminho por meio do qual o indivíduo ele irá construir conhecimentos financeiros, adquirir esses conhecimentos, que irão lhe servir de base para que ele possa tomar suas decisões, tenha um subsídio maior para tomar suas decisões,
e possa realizar um controle e planejamento do seu orçamento e analisar melhor a sua situação presente e futura. O indivíduo educado financeiramente, ele vai estar capacitado para se adequar em seu padrão financeiro, vai permitir ter capacidade de ler, interpretar números, adquirir um consumo saudável, e isso vai permitir que ele tenha até mesmo um futuro mais equilibrado das suas finanças. E é uma educação acessível a todos, ela beneficia a todos, independentemente do seu nível de renda. Então, então, para a parte das finanças pessoais, acontece que no Brasil a cultura financeira é bastante limitada. Os brasileiros não utilizam instrumentos adequados e conhecimentos básicos de finanças para gerir o seu orçamento. E que já se trataria, então, as finanças pessoais, temos que compreender que finanças pessoais já se refere ao ato do planejamento. E o planejamento ele é um método administrativo, em que vai ser traçado um caminho, após ser analisada a sua situação financeira, e você vai ter que levar em consideração alguns pontos, como você obtém essa renda, como você vai aplicar, se dá para investir, se dá para poupar, e também tem que levar em consideração até mesmo futuros imprevistos, porque a visão das finanças pessoais é justamente essa, uma tomada de decisão precisa e planejada. E para se tomar essas decisões, é preciso estar educado financeiramente. Porém, o comportamento das famílias revela-se o contrário. Elas não sequer realizam controle, muito menos um plano de curto, médio prazo, não se planeja nem mesmo não de ir às compras. Gerir as finanças irá justamente resultar em duas consequências: a inadimplência, que já é entendido como a negativa, um superávit, um investimento, que já é entendido como a saúde financeira, que a família ou o indivíduo tem saúde financeira. E com o advento das crises, essas famílias se viram obrigadas a realizarem mudanças no seu orçamento. Digo crise porque desde 2014 as famílias vêm sentindo impacto nos seus orçamentos. E com essa última agora, que surgiu durante a pandemia, eles sentiram mais ainda, então eles se viram obrigados a lidar ao menos com as despesas fixas. E como foi que essa crise, então, essa última crise surgiu? Que foi todos esses impactos, né, no mercado de trabalho? Como foi que tudo isso surgiu? A pandemia, que antes foi um surto que surgiu na China em 2019, devido à falta de conhecimento do vírus, número elevado de casos, a OMS levou a doença ao estado de pandemia. Então, toda a comunidade precisou adotar medidas para evitar, proteger a população da contaminação do novo coronavírus. E as principais medidas foram isolamento e distanciamento, que inclui o quê? O fechamento das atividades econômicas, a população, os vendedores de rua saírem das ruas. Então, em março de 2020, no Brasil, foi que entrou a portaria número 454, que decretava esse estado de transmissão comunitária, fazendo entrar em vigor a Lei da Quarentena 13.979, que estabelecia medidas para evitar a propagação e a contaminação. E essas medidas provocaram mudanças muito bruscas no mercado de trabalho, principalmente para os trabalhadores informais. Então, diante desse cenário, o Estado ele precisou realizar uma estratégia de curto prazo para injetar liquidez na economia, através de recursos emergenciais, monetários emergenciais, para essa população mais vulnerável. Então, já entramos, então, nessa parte, a implementação do auxílio emergencial como medida excepcional de proteção social, que foi aprovado pela Lei 3.989, de 2 de abril de 2020, e o público-alvo era quem? Os inscritos no programa do Bolsa Família, os inscritos no cadastro único para participar dos programas sociais do governo, trabalhadores informais, autônomos e os microempreendedores individuais também foram inclusos pela lei. E a medida estabelecia inicialmente a cessão de valores incondicionais de R$ 600. Para os chefes de família monoparentais inscritos no programa do Bolsa Família, era 2 cotas do valor, 1.200, durante os meses de abril, maio e junho. Como a final de junho ainda não havia acontecido uma retomada plena das atividades, foi aprovado o decreto 10.412, que prorrogava o pagamento dessas parcelas por mais 2 meses. Então, no mês de setembro, foi aprovada a medida provisória número 1.000, que já prorrogava também esse pagamento de setembro a dezembro, porém com a redução do valor. Ficou até sendo classificado de auxílio emergencial residual. Procedimentos metodológicos. A coleta de dados foi realizada através de um questionário adaptado, de Oliveira e outros de 2018, com outros de 2015, e foi direcionado para todas aquelas pessoas que se enquadravam naqueles grupos elencados pela lei. Eles foram convidados a participar dessa pesquisa por um link disponibilizado nas redes sociais, e esse período foi o período da nossa coleta, e o instrumento de coleta foi disposto no seguinte formato. A primeira etapa era composta de 5 questionamentos para se conhecer o perfil dessas pessoas, o perfil social. A etapa 2, que tinha por título auxílio emergencial, 3 questionamentos para conhecer a situação já financeira antes e durante o auxílio. E a etapa 3, que trata era para se conhecer o nível de conhecimento deles, as principais atitudes que eles tomaram em relação a esse dinheiro durante esse período, e essas assertivas, elas foram mensuradas pela escala Likert de 5 pontos. Entrando, então, para a análise e discussões dos resultados. Aqui é para se conhecer o perfil médio do nosso respondente.
79,3% tinha idade entre 18 e 29 anos, 60,9% era do sexo feminino, 40,2% residia com duas pessoas, 64,4% não tinha nenhum dependente, e também o que me chamou a atenção, 47,7% afirmou ter ensino superior incompleto. Então, esse era o perfil médio, era mulher, jovem, que estava fora do mercado de trabalho. 0,7% já estavam inscritas no programa do Bolsa Família, 32,8% já estavam inscritas no cadastro único, vou focar apenas nessas duas partes. Trabalhador informal era apenas 20,1% no caso dessa pesquisa. 93,1% recebiam até um salário mínimo antes da crise provocada pela pandemia, e 58,6% possuía apenas o auxílio emergencial como fonte de renda. Ou seja, vai ser para mostrar o quanto que impactou justamente aquelas pessoas que tinham uma renda variável, uma renda baixa. E buscamos também conhecer quais as principais fontes que eles buscavam de informação, já que o assunto da educação financeira não é algo presente no cotidiano e não está presente nas escolas. Vou focar aqui nesses dois pontos. 40,2% afirmou que já pesquisou na internet, e isso revela o quanto que a internet ela tem um papel fundamental para que as pessoas alcancem e assimilem conteúdos relacionados a finanças. 30% nunca discutiu nem pesquisou a respeito do assunto. Isso já revela justamente a falta de orientação, porque se o indivíduo, mesmo o assunto sendo necessidade, eles não conseguem reconhecer essa necessidade por causa da falta de orientação. Entrando, então, para a parte das assertivas, conhecimentos e comportamentos financeiros dos beneficiários. Era para conhecer como eles consideravam o seu nível de conhecimento, ficou em 3. Eles consideram o seu nível de conhecimento regular. Eles têm interesse em adquirir educação financeira para gerir melhor a sua renda, para administrar melhor os seus gastos. 3, aqui realizei uma poupança e planejei para o futuro. Nem concordo e nem discordo. Compreende-se que sobrou dinheiro, mas não para realizar aqueles planos de médio e longo prazo. As principais atitudes tomadas foram essas aqui. As principais decisões que eles tomaram em relação a esse dinheiro durante esse período foi as despesas fixas e sair da situação de inadimplência, né? Segundo essa nossa amostra, esses foram os resultados, todos avaliados por medianas, certo? Essas são as medianas das assertivas, e essas foram as principais decisões tomadas, sair da situação de inadimplência. O que nos chamou a atenção também é que nessa amostra, eles não realizaram gastos sem controle, eles buscaram controlar os seus gastos durante esse período. Então, isso revela que um planejamento financeiro pessoal ele é indispensável para que a pessoa possa gerir sua renda da melhor maneira possível e se manter diante das eventuais crises. Pode perceber que eles estavam em situação de inadimplência antes, mas que durante esse período eles buscaram, mesmo tendo conhecimento regular, manter o controle ali do seu dinheiro e lidar menos com as despesas fixas. E que nos chamou a atenção que, no caso dessa amostra, eles não conseguiam direcionar o dinheiro para alguma outra fonte de renda, para aplicar em um pequeno negócio, né? Já que a renda deles foi reduzida, optamos por incluir essa assertiva. E, no caso dessa amostra, eles não conseguiram direcionar o dinheiro para outras fontes de renda, né? Para que pudessem se manter. Então, conclusão, né? Buscamos analisar o nível de conhecimento dos beneficiários, dessas pessoas que receberam esse dinheiro durante esse período, e como esse fator se refletiu na tomada de decisão deles durante o período da pandemia. Sugere, então, que, nesse contexto, as autoridades brasileiras discutem, avaliem, investam em programas de educação financeira e finanças pessoais para a população de baixa renda, porque, no caso da nossa pesquisa, eles demonstram interesse em adquirir informações para administrar melhor a sua renda. Isso demonstra vantagem não apenas para a saúde financeira das famílias, como também para o governo, para a economia. Porque quando surgir uma situação que seja necessário disponibilizar recursos, principalmente para essa população, o Estado terá ciência de que a população estará preparada para um uso consciente desse valor. Então, no mais, agradeço a atenção de todos, esses são os nossos contatos, e aqui eu encerro a apresentação de nossa pesquisa. Ótimo, Milena. Primeiro, parabéns pela apresentação. É perceptível da sua apresentação, da sua fala, o quanto você gosta do tema, tá? É bem interessante, parabéns. Estenda aí os parabéns aos seus coautores, né, aos seus parceiros de pesquisa. Eu reitero aí para o pessoal que tiver alguma contribuição, alguma pergunta para a Milena, para deixar no chat, tá? Que eu vou tentar endereçá-la. E aqui, Milena, eu li o seu trabalho, o trabalho de vocês,
e eu quero tirar algumas dúvidas, fazer alguns comentários, com fins de contribuir, tá, com a sua Ok. pesquisa. Eu não sei se você pretende continuar com essa pesquisa nessa área, enfim, é um tema muito interessante. Eu não sei se vocês estavam presentes na Sim. palestra do presidente da CVM, ele falou da importância da educação financeira, né, na palestra de abertura do Congresso. Então, mostra mais uma vez o tanto que esse tema ainda tem muito a ser explorado. De uma maneira geral, eu achei a contextualização bastante interessante. Você pode parar de compartilhar a tela, que eu acho que a gente consegue, Sim, pronto. tá? Obrigada. De uma maneira geral, eu achei a contextualização bastante interessante. Ela traz diversas pesquisas que eu falo que é de mercado, né, de estatísticas para fundamentar a importância e a relevância do trabalho, e também traz pesquisas acadêmicas, né, realizadas de forma muito recente sobre o tema. Eu senti, assim, para futuras publicações, né, já que é um artigo de iniciação científica, eu penso que vocês provavelmente vão explorar um pouco mais em outras pesquisas. Eu sugeria, assim, vocês fundamentarem mais o trabalho, talvez em pesquisas de microfinanças, né? Porque vocês até chegam a falar em um momento sobre a possibilidade de empreender, né? Enfim, então microcrédito, microfinanças. Eu achei que o referencial teórico ele precisa de um pouco mais de robustez, tá? Eu acho que para um trabalho de iniciação científica está super adequado, mas para futuras publicações, provavelmente, se vocês forem mandar para uma revista, vai ter que dar mais robustez para a literatura, para a revisão de literatura, né? Um exemplo, e aí eu estou sugerindo microcrédito, microfinanças, porque, querendo ou não, é um trabalho de educação financeira, mas também é um trabalho de políticas públicas envolvido, né? Porque envolve impacto de políticas públicas, tá? Então, talvez pesquisas que falam de efeito de programas de renda no comportamento dos indivíduos, enfim. É claro, você pode olhar esse tema de auxílio emergencial sobre várias óticas. Você escolheu a ótica da educação financeira, mas talvez seria interessante essa da microfinança e do microcrédito também. Senti falta de vocês descreverem no referencial o trabalho do Oliveira et al., que vocês se basearam no questionário. Por que eu estou falando disso? Porque como vocês adaptaram o questionário dele, eu senti falta de uma descrição no referencial teórico do questionário. Entendeu? Até para depois, nas conclusões, vocês pudessem comparar, claro que, como vocês falaram, teve adaptação do questionário, para vocês pudessem fazer as comparações dos resultados, né? Que eles tiveram, que vocês tiveram. Então, eu acho que isso vai aumentar muito o potencial do trabalho se vocês trabalharem um pouquinho mais nessa parte do referencial teórico, principalmente nesses trabalhos que basearam, fundamentaram os questionários que vocês utilizaram. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, isso aí, gente, é pura dúvida minha, porque eu gosto de ler pesquisas sobre o tema, mas confesso que não sou uma grande conhecedora, né, sobre essa literatura, mas eu sei que tem outros professores que estão aqui na sala que são, então fiquem bem à vontade para contribuir conosco aqui. Eu entendi, e aí eu queria que você me confirmasse, que vocês partiram da premissa que a educação financeira seria essencial para a qualidade do gasto do auxílio emergencial. Eu entendi bem ou eu me equivoquei nessa interpretação? Então, seria essencial. Se eu tenho educação financeira, se eu tenho algum nível de educação financeira, eu, com a necessidade de receber o auxílio emergencial, teoricamente eu utilizaria melhor esse auxílio. É essa premissa que está por trás da pesquisa, né? Então, eu senti, e aí eu senti que sim, eu acho que faz sentido, tem literatura para isso, mas existem outros fatores que podem influenciar na qualidade do gasto, né? Assim, porque às vezes as famílias têm até um nível de educação financeira, mas elas não conseguem
utilizar o auxílio emergencial de uma forma com mais qualidade, né, pensando em coisas de longo prazo, porque simplesmente não é possível. A família é grande, você tem várias pessoas vinculadas nas famílias, enfim. Então, eu senti falta de um pouco dessa criticidade. Eu não vejo, eu acho que faz total sentido essa relação de educação financeira e qualidade da qualidade do gasto no auxílio emergencial, mas eu acho que precisa de ter algumas ponderações mais críticas sobre a questão de supérfluo, sobrevivência, tamanho de família, enfim, essa parte mais social eu acho que faltou um pouco no trabalho, tá? Para fundamentar. Mas tá ok. E aí, eu juro para vocês, eu estava lendo o trabalho, eu fiquei muito curiosa e eu falei, gente, eu vou perguntar para eles que eu estou muito curiosa. Primeiro, como que vocês conseguiram essa amostra? Assim, porque assim, eu vi que vocês aplicaram um link nas redes sociais e tal, mas como que vocês conseguiram acesso a essas pessoas? Assim, vocês tinham uma base de dados de beneficiários? Como que foi isso? Você podia explicar melhor? Isso não está tão claro no artigo. Ok. Assim, a base de dados, não. Mas nós conhecemos tantas pessoas que haviam recebido esse auxílio, tantas pessoas assim, então nós decidimos convidá-las mesmo através da internet. Convidá-las pelo WhatsApp, pelas redes sociais, por grupos, para alcançar o maior número de pessoas. Mas vocês colocaram, é isso que eu queria entender, porque isso não está claro para mim na leitura do artigo. E mesmo porque eu achei incrível vocês estudarem quem recebe o auxílio emergencial. Então, eu acho que por isso que essa pesquisa tem que ir para frente, sabe? Mas, assim, vocês escreveram assim, por exemplo, no Facebook, se você recebe o auxílio emergencial, contribua com a pesquisa? Foi assim que vocês fizeram? Na verdade, nós saímos nos privados. Nós saímos convidando pelos privados. Por mensagem. Nós saímos convidando por mensagem. Entendi. Mas aí vocês entraram em grupos específicos de pessoas que recebem o auxílio? É só para entender a metodologia mesmo que vocês utilizaram. Em grupos mesmo de amigos, de famílias, da faculdade, do trabalho. Entendeu? Nós saímos convidando assim. Legal. Aqui, ó, os seus coautores, o Souzanete e a Vitória falaram, eu coloquei no LinkedIn. Era isso que eu queria entender. Vocês escreveram que foram nas redes sociais, WhatsApp, mas eu senti falta da descrição assim. Eu divulguei e eu não fiz um controle de quem responderia. Por exemplo, corre o risco, quando vocês colocam nas redes sociais, de pessoas que não receberam o auxílio emergencial e não está naquelas bases de dados que você apresentou, né, nas bases de beneficiários, responderem também. Teve algum tipo de controle em relação a isso? Então, professor Ludmila, a Camila não está entendendo um pouco a pergunta do que você está falando. Quando a gente encaminhar o link do questionário, tinha um texto de apresentação sobre o questionário. E aí lá direcionava, se você recebeu o auxílio emergencial, você está apto a responder o questionário. Pronto. Aí, então, assim, já existia esse filtro por parte das pessoas que estavam respondendo. Se elas não se classificassem como pessoas que recebem um auxílio emergencial, elas não teriam como responder. Isso, desconsiderar na pesquisa. Isso. Aí, ótimo. Aí eu vi aqui no chat que vocês falaram que tinham pessoas de vários municípios, né, da região de vocês. Vocês conseguem estimar o percentual dessas pessoas em relação à população de beneficiários do estado ou do país? Vocês têm essas informações? Qual o percentual de respondentes? Quantas pessoas são na amostra? Quantas pessoas são beneficiários nos municípios que têm representantes que responderam o questionário? Vocês conseguem essa informação? Não sei se eu fui clara. Acredito que não, mas assim, porque a evidenciação, essa pesquisa, ela se derivou da disciplina de administração financeira que eles estavam fazendo. Então, a gente tinha como é que eu posso dizer, uma meta de conseguir resolver problema, definir. Então, você sabe que menos de 6 meses é muito difícil você fazer uma pesquisa tão robusta.
né? Então, sim. Eu espero que os meninos, né, tenham esse interesse de prosseguir com a pesquisa, né, buscar aprimorar mais, até mesmo pode ser um futuro TCC, tem potencial para ela desenvolver mais ainda o objeto de dados dela, né, que é o questionário, mas nesse primeiro momento não, a gente queria aplicar mais em relação aos alunos do curso, né, como também pegar toda familiares, conhecidos deles, então a UVA, ela recebe alunos de vários municípios ao redor de Sobral, e a gente, estávamos mais preocupados em coletar as informações, as perguntas, isso tudo, e realmente esse perfil, nesse momento, esse detalhe passou despercebido. Por isso que a amostra também é tão limitada, né? O artigo era mais um critério de avaliação para uma disciplina. Por isso que a amostra foi muito limitada e o período de coleta também foi muito curto. Eu notei. Não, então, assim, vocês estão de parabéns, tá? Eu achei muito legal vocês estudarem aí o perfil das pessoas que receberam auxílio emergencial sobre a perspectiva da necessidade de educação financeira. Eu acho que a pesquisa não pode parar, viu? Concordo. Eu acho que, a partir de os dados que vocês já têm, vocês podem melhorar o referencial e melhorar até a descrição na metodologia. Você falar para o leitor assim, qual que é o percentual de beneficiários nessas cidades? Tem respondentes de 10 cidades. Essas 10 cidades são, por exemplo, 2.000 pessoas, né? Eu estou chutando, tá, gente? Dessas 2.000 pessoas que a gente estima que é a população dessas cidades que receberam auxílio emergencial, a gente tem, sei lá, 5% de respondentes. Sabe assim, para mostrar assim, o quanto que a pesquisa de vocês conversou, né, com o objeto que vocês pretendiam estudar. Mas, assim, e isso eu acho que nem precisa de um outro questionário. Eu acho que pode ser uma melhoria do próprio artigo, sabe? Assim, okay. eu vejo um potencial muito legal para essa pesquisa de vocês, tá? Para continuar, mas essas melhorias são importantes. Eu tenho o e-mail de vocês, porque eu peguei no link da página, e aí eu fiz algumas anotações, aí eu mando, tá bom? Para vocês também as minhas contribuições por escrito, tá bom? Parabéns aos autores, sucesso, tá bom? Tudo bem. Queria agradecer a você pelo debate, foi muito enriquecedor, muito feliz. A Milena, mas são 3 apresentações que são os mesmos alunos da UVA a participar do congresso da USP. Esse tema é um tema muito interessante e eu fico feliz também que aqui o meu professor que me apresentou esse tema, o professor William, da UFPB, né? Então, assim, um grande exemplo, um grande profissional da área que estuda, e eu fico feliz de estar aqui, fico feliz dele estar participando desse momento, como também dos meus alunos, achar que, como você falou, Ludmila, é o começo, né? Eles hoje estão aqui abrindo portas para próximos alunos conseguirem entrar, e para mim já é assim uma grande satisfação. Ela começou a apresentar, apesar desse pequeno susto, pequeno ataque do coração que eu tive por causa da falta da internet dela, mas assim, para mim é muito satifável esse momento, viu? E agradecer a todos. Saiu 10 minutos antes. Mas acontece. O professor Wenner está conosco aqui. O professor Wenner, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu sei o tanto que ele esmera nessas pesquisas de educação financeira, acompanho as pesquisas dele. Professor, bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua presença aqui também. Vamos passar para o outro artigo, agora que também é de educação financeira. Os autores já estão presentes aqui na sala? Alô, boa tarde. Bom dia ainda. Boa tarde, bom dia. O artigo é José Ailton. Tudo bem? Ailton. Tudo bem, José Ailton? Vou ligar a câmera aqui só um minuto. Por favor. O nosso próximo artigo é Finanças Pessoais, Planejamento Financeiro e Reserva Emergencial, a percepção durante a pandemia da Covid-19. Os autores são José Ailton da Silva Souza, que está conosco, João Marcelo Alves Macedo, Isabelle Carlos Campos Rezende e Josi Carlos Soares Santiago. Ailton, você tem 15 minutos para fazer uma breve explanação do seu artigo, para poder o nosso público tentar contribuir com essa pesquisa, tá bom? Por gentileza. Vou anexar aqui os artigos.
A gente tem que aproveitar, né, que o professor Werner está na sala também. Dá para ver? Dá para visualizar o... Sim, sim. Bom, como o Ludmila falou, o artigo é Finanças Pessoais, Planejamento Financeiro e Reserva Emergencial, a percepção durante a pandemia da Covid-19. Meu nome é Ailton, sou estudante de contabilidade da Universidade Federal da Paraíba, e esse artigo foi um desafio construí-lo, mas foi muito prazeroso quando eu colhi os dados e vi os resultados. Eu vou começar contextualizando o artigo para embasar o tema. Sabemos que ainda estamos vivendo em um período pandêmico, mas o início da pandemia ela se deu conta por meados de março de 2020. E a partir desse momento surgiram medidas políticas para que esse avanço do vírus não fosse tão drástico e não acarretasse piores situações. Então, essas medidas políticas elas afetaram diretamente o brasileiro, seja tanto em questões de saúde, como também em questões financeiras. Então, o planejamento financeiro ele é uma medida para que a gente possa encarar esse cenário atual de forma que contribua para que somente que gente, eu estou aqui no trabalho e pode acontecer alguns imprevistos, mas o planejamento financeiro ele vem para esses momentos para que a gente possa, através de uma boa gestão financeira, conciliar tanto esses imprevistos que acontecem e como aconteceu no mundo, para que o cidadão possa passar por esse período sem que haja nenhum incômodo financeiro. Então, a reserva emergencial ela vem proporcionar uma garantia de recursos para enfrentar o atual cenário. Então, nosso foco aqui no artigo foi justamente a criação e formulação de uma reserva emergencial, entendendo todo o cenário em que o Brasil se inseriu. E o objetivo é verificar a percepção da população sobre finanças pessoais, o planejamento financeiro e a reserva emergencial e o seu uso durante a pandemia da Covid-19. Começando o referencial teórico, a educação financeira na gestão das finanças pessoais. Costa e Miranda salientam que a educação financeira é uma ferramenta de tomada de decisão, incluindo a compreensão das escolhas financeiras e de conceitos relacionados ao mercado financeiro. Então, através da educação financeira, temos essa noção de como encarar esses desafios que enfrentamos diariamente em relação a como lidar com o nosso dinheiro. E o planejamento financeiro é o processo de gerenciar o dinheiro com o objetivo de atingir a satisfação pessoal. Então, através da educação financeira, nós começamos a observar o nosso comportamento financeiro e começamos a planejar de acordo com aquilo que a gente recebe. E através desse planejamento é que se controla a situação financeira para atingir necessidades e alcançar objetivos da vida, sejam elas objetivos de curto ou de longo prazo. E através desse planejamento financeiro que começamos a ter noção do nosso orçamento. E o que seria esse orçamento? O orçamento seria a soma de todos os nossos gastos mensais, e essa soma total seria o nosso orçamento mensal para suprir nossas necessidades básicas. E seguindo esse raciocínio, através da educação financeira, percebemos o que é o mercado financeiro. E o mercado financeiro nada mais é do que um sistema financeiro de um país e como um conjunto de instituições, instrumentos e mercados agrupados de forma harmônica, com a finalidade de canalizar a poupança das unidades superavitárias até investimento de demandas deficitárias. Então, o mercado financeiro ele é esse intermediário que juntam tanto as instituições financeiras como agentes econômicos e também os agentes econômicos como pessoas, famílias, instituições financeiras, como mencionei anteriormente. E através do mercado financeiro, a gente consegue identificar também alguns tipos de investimentos, sejam eles investimentos de renda fixa, que vai ser o nosso foco aqui principal, e a reserva emergencial se enquadra nos investimentos de renda fixa, também como investimentos em renda variável. E os investimentos em renda fixa, eles são onde os ativos envolvem uma programação determinada de pagamento. Sendo assim, são nesses ativos que os investidores
adequadamente os fluxos de moeda que receberão. Então, os investimentos em renda fixa se caracterizam nas características principais para a composição da reserva emergencial. A reserva emergencial é um local de segurança. Eu crio ela para ter segurança para os meus próximos dias, para que eu consiga passar por imprevistos. Então, a reserva emergencial se enquadra em investimentos de renda fixa, sejam eles CDB, LCI, LCA, a próprio Tesouro Selic, é uma dessas categorias que eu posso colocar minha reserva emergencial. E seguindo esse raciocínio, já um minutinho, perdão, continuando sobre os investimentos de renda fixa, então é importante destacar que a reserva de emergência ela é sinônimo de segurança e não de rentabilidade. Então, quando vamos procurar um método para colocarmos a nossa poupança, seja ela em investimento de renda fixa, é interessante a gente verificar o grau de risco que essa modalidade eu estou inserindo no meu dinheiro. Então, não adianta eu criar uma reserva de emergência e colocá-la numa renda variável, que o risco ainda é maior. Eu estou sendo um pouco inconsistente com as minhas informações em colocar a minha reserva emergencial em uma renda variável. Não é recomendado. Então, é recomendado colocar essa reserva em produtos de renda fixa, certo? E para o procedimento da coleta dos dados, a metodologia que foi usada foi de forma exploratória e descritiva, com levantamento de dados bibliográficos. Os procedimentos da coleta de dados se deu conta de um questionário de 5 questões fechadas, com o intuito de identificar o perfil dos respondentes, sejam eles socioeconômicos, a importância da destinação de suas rendas e o conhecimento da população em relação às finanças pessoais. Usamos uma amostra de 111 respondentes, que foi de forma virtual, aliás, presencial 111 respondentes, perdão, e virtual 163, totalizando uma amostra de 274 respondentes. Essa amostra presencial foi coletada na cidade de Mamanguape, que compõe a microrregião do Vale do Mamanguape, aqui na Paraíba, e de forma virtual, nós divulgamos em perfis de redes sociais, sejam eles no Instagram, no Twitter, no Facebook, e de forma que conseguimos captar mais informações a respeito dessas respostas. E o período que foi feita essa pesquisa foi de novembro do ano passado até janeiro desse ano. E de acordo com essa pesquisa feita, com a coleta de dados, testou-se duas hipóteses, onde não há associação entre conhecimento em finanças e a formação de uma reserva financeira. E também testou-se a hipótese de associação entre conhecimento em finanças e a formação de uma reserva emergencial. Então, já partindo para a apresentação e análise dos dados, o foco do questionário foi embasado em identificar o perfil desses respondentes, sejam eles de acordo com o seu gênero, e verificou-se que o público que mais se destacou foi em relação a gênero, foi o público masculino, com 53,57% dos respondentes. E o público feminino ficou com 43,43% dessa amostra. E vale destacar também que a faixa etária com mais destaque é entre 18 e 23 anos. E, em segundo lugar, ficou acima de 50 anos. Percebe-se que há uma boa variação em relação às idades. Então, como pesquisamos também em locais fixos da cidade do Vale do Mamanguape, percebemos também que conseguimos coletar as informações mais amplas. E em relação ao perfil de escolaridade desses respondentes, percebe-se que 23,7% a graduação está em andamento, e em segundo lugar ficou o ensino médio completo, com 22,3% dos respondentes. E já em relação ao perfil socioeconômico, buscou entender como as pessoas lidam com as suas despesas de casa,
sejam elas em relação ao tipo de moradia, se essa moradia é alugada, se essa moradia é cedida, se ela é própria. Então, verificou-se que, em relação ao tipo de moradia, 74,45% da amostra alegou que moram em casa própria. E essas pessoas que moram em casa própria, a, a, a maior parte, com 29,20%, moram até 3 pessoas. E tentando identificar também o perfil socioeconômico em relação à renda familiar, percebe-se que 33,20%, a maior parte, estão entre 1 e 2 salários mínimos. Já em relação a se eles recebem incentivo do governo, que no caso desse período estudado foi o auxílio emergencial, 36,13% dos entrevistados eles alegaram sim receber incentivo do governo, que no caso seria o auxílio emergencial. E 63,87% alegou que não recebe. E desses 36,13% dos que recebem o auxílio emergencial, 78 respondentes, que dá 52,83%, recebem até um salário mínimo em relação à renda individual. Já a tabela 6, ela apresenta o perfil socioeconômico em relação à condição de trabalho, no qual buscou entender se essas pessoas trabalham, se não trabalham, ou trabalham de forma informal. E das pessoas que recebem o auxílio do governo, 27 pessoas, que está 36,16%, sim recebem o auxílio do governo. E em relação aos que não trabalham de forma informal, 26,64% estão nessa categoria e 20,44% não trabalham e apenas recebem o auxílio do governo. E o grau de importância em relação à decisão de trabalhar. Foi perguntado também aos entrevistados qual foi a principal importância para cada um na decisão de trabalhar, o porquê que eles estão trabalhando, porquê a destinação de suas rendas, qual é a importância de cada um. Então, grau 0, que não tem nenhuma importância, até grau 5, muito importante. Então, foram feitas 5 categorias para identificar o grau de importância em relação à destinação de suas rendas individuais. Para 78,83% dos entrevistados, eles falaram que é muito importante ajudar nas despesas de casa. Para 70,44%, em sustentar a sua família. E para 88,69%, acharam muito importante ser independente. E para 43,7% acharam muito importante custear os seus estudos. E para 24,82%, que acharam muito importante em ajudar algum parente, algum amigo ou ajudar alguém próximo. Em relação à gestão das finanças pessoais, essa parte do questionário buscou se identificar se as pessoas conhecem sobre a temática de educação financeira, gestão pessoal, gestão financeira, orçamento e formulação de reserva emergencial. E para 58,8% dos respondentes, eles alegaram que sim, conhecem sobre a temática de finanças pessoais. E para essas pessoas que conhecem a temática, foi perguntado se elas procuram capacitação na área. E para 70,7%, alegaram que não procuram capacitação sobre a temática. E também foi perguntado a essas pessoas que conhecem a temática de finanças pessoais se elas procuram conteúdo em perfis de redes sociais, sejam eles no YouTube, no Instagram, no Twitter. E para 60,60%, alegaram que não procuram nenhum conteúdo, nenhuma informação do tipo em mídias digitais. E para essas pessoas que conhecem também a temática, perguntado se elas são orientadas por profissionais da área.
e 88% alegaram que não procuram e não são orientadas por profissionais da área. Lembrando que 12% dessa população, elas procuram sim orientação e pessoas capacitadas na área específica. E em relação ao consumo versus consumismo, foi perguntado a essa população se a pressão do mercado em relação ao consumo, elas conseguem se planejar para que o seu orçamento chegue até o final do mês sem estar com um saldo deficitário. Então, para 71,20%, elas alegaram que conseguem planejar o seu orçamento para que dure todo um mês e que não fique no vermelho. E para 28,80% dos entrevistados, eles falaram que não conseguem planejar e ficam sempre no vermelho e sempre dão um jeito de conseguir repor o dinheiro para os próximos meses não continuarem no vermelho. Lembrando que para essas pessoas que procuram a capacitação, essas pessoas que eu acabei de mencionar, 71,5%, elas conseguem lidar, sim, com a pressão de mercado, de acordo com esse período estudado. E foi perguntado também a essas pessoas que conseguem se planejar, que procuram capacitação na área e que não conhecem a temática, perguntado se elas estão formulando alguma poupança, algum tipo de poupança. E para 41,20% da população conseguem poupar de acordo com 5% e 20% de sua renda mensal. E, em segundo lugar, ficam esses 20% e 35%, com 12,40% dos entrevistados. Então, o público maior que consegue poupar entre 5% e 20% se dá a 41,20% de toda a amostra estudada. E perguntou também a essas pessoas que conseguem poupar se elas, qual o destino desse valor que eles poupam mensal. Então, para 49,60% ainda guardam na famosa caderneta de poupança. E, em segundo lugar, ficou em investimentos em renda fixa. Então, essas pessoas que conseguem poupar, a prioridade inicial na destinação de suas rendas é na caderneta de poupança. E, em segundo lugar, é investimentos em renda fixa. E também foi perguntado se a pandemia da Covid-19 ela trouxe alguma reflexão sobre organizar o seu orçamento. E para 84,67% alegaram que sim, a pandemia trouxe alguma reflexão sobre o planejamento pessoal. Essas pessoas alegaram que sim, é necessário que haja um planejamento para que, como houve esse imprevisto, foi imprevisto de forma que afetou não só o Brasil, como todo o mundo. Então, é necessário, sim, para essas pessoas que façam sim, um planejamento de acordo com o seu orçamento, para que possam tanto passar por, como esse evento que eu mencionei agora, da Covid-19, como também outros eventos que possam acontecer esporadicamente, inesperadamente. E foi perguntado para essas pessoas algumas em relação a reflexões que eu acabei de falar no artigo sobre se trouxe algum tipo de reflexão, e eu vou ler aqui uma resposta de um dos participantes, e essa pessoa, ela falou que sim, trouxe muitas reflexões, mostrou que ninguém estava preparado fisicamente nem psicologicamente para tal modificação. Modificações estas afetadas na renda mensal, importância da segurança, lembrar daquele dinheiro gasto por bobagem, que agora necessita. Muita gente pôs em prática e aprendeu que o consumo sustentável é importante e que sem o dinheiro de consumos extravagantes anteriormente adorados hoje em dia não mais, a mente mudou. A concepção mudou, muita coisa mudou. Inteligente é quem acompanhou e quis aprender um pouco mais sobre o pensamento dos gastos, da renda antes e depois da pandemia. Então, esse comentário, ele reflete um período em que, sim, não é só na pandemia que nós devemos nos programar, mas sim todo um período de vida, toda a vida, sim, devemos nos organizar financeiramente para possíveis imprevistos. O foco do trabalho foi sobre a pandemia da pandemia da Covid-19, perdão, mas o foco da reserva emergencial é para evitar possíveis imprevistos e passar por esses períodos difíceis que a vida, infelizmente,
ela propicia. E a tabela 11, em relação à formulação de sua reserva emergencial, foi perguntado se já estão formulando, se já formularam, e para 48,9% dos respondentes, eles estão sim formulando a reserva emergencial. E para 23% já formularam. A reserva foi orientada aos participantes que a reserva emergencial seria de 3 meses, de acordo com os seus orçamentos. Então, se para um participante X, o seu orçamento era R$ 1.000 mensais, então, recomendado para a formulação da reserva seria de acordo com o período de 3 meses, que no caso seria R$ 3.000. Foi com base nesses cálculos que foi orientado, as pessoas foram orientadas a responderem essas perguntas. E onde essas pessoas acharam melhor, foi perguntada aos respondentes, onde elas acharam melhor destinar a sua reserva financeira. E para 39,1%, elas alegaram que preferem deixar na caderneta de poupança. Em segundo lugar, as pessoas preferem investir em títulos privados, sejam eles LCA, LCI ou CDB. E o resultado do teste de normalidade em relação à formação de reserva financeira sobre o conhecimento de finanças, percebe-se que 2,62 sim e 3,38 não. Ailton, eu só vou te pedir por causa do tempo, tá bom? Para você ser um pouco mais, partir para o final, tá bom? Para a gente poder falar das contribuições. Okay. Pronto, então, na tabela 3, fala da tabulação cruzada entre o conhecimento de finanças e a constituição de reserva financeira. Na tabela 14, teste de quadrado. Na tabela 15, medidas simétricas de graus de associação. E para considerações finais, conclui-se que, através das informações obtidas, em sua maioria, os entrevistados ainda não possuem conhecimento sobre finanças pessoais. E, consequentemente, isso impacta no planejamento financeiro. E, segundo suas respostas, subtende-se que, como a maioria consegue planejar o seu orçamento para que cumpra as metas estabelecidas de acordo com os meses, e para não ficar no vermelho, não acham importante dar prioridade em buscar informações para compor reservas, sabendo conscientemente que a pandemia trouxe sim uma reflexão para o planejamento financeiro e que estão vulneráveis sim a possíveis incidentes. Então, é isso a minha pesquisa. Aqui o contato dos autores para mais informações. E é isso. Obrigado a todos. Ótimo. Obrigada, Ailton. Vou pedir para você parar de compartilhar sua tela. Bom, parabéns pela pesquisa para você e para os coautores, tá? Como eu disse, é um tema que está bombando de fato. Nós precisamos pesquisar mais e mais e mais sobre educação financeira. Eu vou colocar eu li o seu artigo, eu quero colocar algumas contribuições aqui. Não sei se você pretende enviar ele para um periódico, enfim, continuar nas pesquisas desse tema, mas o intuito aqui é auxiliar, né, com esse processo. Eu acho que a contextualização está muito legal também, como o trabalho anterior que foi apresentado, vocês fizeram dados do Boletim Foco, do Ministério da Economia, do SPC, para mostrar a relevância do tema, né, e o quão necessária é a educação financeira. Mas do ponto de vista de referencial teórico, né, eu acho que algumas coisas precisam ser aprofundadas, né? Vocês dividiram o referencial em planejamento financeiro e mercado financeiro. Eu acho que foi uma escolha interessante, mas eu senti que precisa de uma ligação entre esses dois temas dentro do referencial teórico para que o texto fique mais fluido e te ajude a subsidiar melhor o seu sistema de hipóteses, tá? Vocês fizeram um sistema de hipótese que, quando eu leio no referencial teórico, eu não consigo ver as pesquisas anteriores que subsidiam a criação dessas hipóteses para além do senso comum, tá? Eu acho que faz todo sentido, as pesquisas têm realmente os resultados que fundamentam a criação da hipótese que vocês criaram na pesquisa, mas eu acho que a pesquisa precisa de mostrar isso.
senão fica parecendo senso comum e não uma pesquisa científica, tá? Uma pesquisa acadêmica. Então, essa é uma contribuição que eu acho que vai valer a pena para quando vocês mandarem para outros periódicos, enfim, continuar aí com as pesquisas nessa área. E aí, agora, dado o tempo, né, eu quero tirar algumas dúvidas em relação à metodologia, né? Foi uma amostra por conveniência, né? E não há problema nenhum nisso, né? Vocês não fizeram inferências, enfim, então até aí tudo bem. Mas eu queria entender, na aplicação do questionário, vocês fizeram uma parte presencial e uma parte virtual, não é isso? Virtual. Isso. Aí eu queria entender, quando vocês analisaram os resultados, eu não sei se isso está no texto, eu não encontrei, tá? Pode ter passado despercebido. Vocês fizeram um controle de quem respondeu presencialmente e quem respondeu pelo link? Sim, a gente fez um controle. Sim. A gente conseguiu 111 respostas de forma presencial e 163 de forma virtual. Isso, mas há diferença nas respostas por tipo de respondente, presencial e à distância? Não entendi a pergunta. Quando vocês, por exemplo, quando vocês fizeram as análises de resultado, vocês fizeram uma análise dos questionários presencial e uma análise dos questionários respondidos à distância? Eu sei que foi o mesmo questionário. Vocês notaram que tem alguma diferença no comportamento pelo fato de um estar no presencial e o outro no virtual? É isso que eu queria saber, se vocês fizeram esse tipo de análise. Com licença, professora Ludmila, tudo bom? Ailton, eu sou o João Marcelo, sou um dos autores. E essa parte final da junção, a gente trabalhou em conjunto. Então, a gente não fez um acompanhamento mesmo dos dois modelos de resposta. A gente não fez essa marcação na hora da análise. A análise final, que infelizmente pelo tempo ficou um pouco corrida, ela testava só o conhecimento. Se o conhecimento mudava a decisão, ou seja, se haviam diferenças significativas pelo conhecimento na execução da reserva. E aí a gente viu que não. Mas essa avaliação específica não, a gente pretende, a depender do periódico escolhido, tentar ver se a gente complementa mais alguma análise, que seria, por exemplo, fazer um teste semelhante para ver se há comportamento diferente naquele que teve a resposta presencial ou aquele que respondeu por via eletrônica. Isso, sabe por quê? E aí é sempre no sentido de contribuir, tá? Entendam dessa forma, professor João Marcelo. É porque, assim, eu imagino que, até pela própria segurança de quem está respondendo, talvez uma pessoa que esteja respondendo presencialmente, ela esteja se sentindo menos segura, e aí ela não responda com tanta, sabe assim, com tanto cuidado como uma pessoa que recebeu o link, por exemplo, está respondendo de casa. E aí eu acho que vale sim alguns testes de consistência interna do questionário em relação a isso, para verificar se a forma como o questionário foi aplicado muda a resposta, tá? Eu anotei aqui algumas coisas. Eu acho que precisa... a pesquisa está muito legal, eu acho que tem muitas respostas, isso é uma coisa interessante, né, dessa pesquisa com questionário. Eu achei que vocês foram felizes aí na coleta de respostas. E eu acredito que para próximas pesquisas, a parte da descrição do método precisa, sabe, ser uma receitinha de bolo, sabe, do passo a passo. Eu senti que está muito enxuto e alguns entendimentos são necessários. Por exemplo, pelo que eu entendi, o entendimento e o conhecimento de educação financeira foi autodeclaratório, né? Autodeclaratório das pessoas. Eu conheço, eu conheço educação financeira, eu conheço aqueles temas. Sim, eu continuo ou não continuo buscando informações em mídias sociais, alguma coisa assim. Eu acho eu acredito que para que os resultados sejam mais robustos, é preciso de ter um controle aí para futuras pesquisas,
para além da mera confirmação autodeclaratória, se eu conheço, entendeu? Algum controle no seguinte sentido, para a gente captar se realmente conhece, entendeu? Se realmente tem aquele conhecimento. Porque tem várias siglas que vocês usaram, LCA, LCI e tal, que eu não sei necessariamente se as pessoas conhecem, entendeu? Eu não tenho essa certeza, sabe? Às vezes elas declaram que sim, conhece ou não conhece, e as que declaram sim, pode ser que não conheça. Então, esses cuidados que quando a gente monta um questionário, a gente tem que pensar nas possibilidades, né? No que as pessoas podem, por conforto, né, para responder e não necessariamente corresponder à realidade. Mas, de uma maneira geral, vocês estão de parabéns, o trabalho está muito legal. Eu acho que precisa de fazer só na contextualização, assim, como vocês vão mexer no trabalho para os periódicos, para escolherem e tal. Acho que a contextualização está legal, mas ela está meio um pouco truncada também. Mas as informações que estão ali estão muito legais, a forma como vocês colocaram. Então, vocês estão de parabéns. E é isso, pessoal. Eu também fiz alguns comentários, tá? Vou mandar para vocês por e-mail, porque a gente agora aqui na plataforma, a gente tem o contato de vocês. Parabéns pelo trabalho e continue aí em busca de novas pesquisas interessantes. Eu acho que na iniciação científica a gente está com todo o gás e está sendo um prazer para mim estar aqui hoje moderando essa sessão de iniciação científica, porque a primeira vez que eu vim no Congresso USP, eu estava na graduação, alguns anos atrás, e foi um divisor de águas na minha vida, então agradeço aí o convite dos organizadores do evento. Bom, pessoal, eu estou olhando aqui no chat, acho que a gente não tem perguntas específicas para nenhum dos dois trabalhos. As que tinham foi em relação ao trabalho anterior, eu acabei já realizando. Parabéns, um bom dia a todos e um bom congresso. Ok? Bom, muito obrigado, professora Ludmila, pelas contribuições, obrigado, professor Werner. Esse trabalho realmente é um pouco disso, ele foi fruto do TCC do Ailton. A gente tem encadeado algumas pesquisas dessa forma, e justamente isso, a gente está mandando uma agora que foi mapeando os alunos do campus, então tem tentado justamente evoluir e trazer justamente para os alunos essa evolução a partir do TCC, a partir dos grupos de pesquisa e de uma coisa, nós estamos no interior da Paraíba, então nós estamos no litoral norte, já bem próximo do Rio Grande do Norte, Natal, daquela área. Então, assim, você tem essa pegada diferente e, assim, o trabalho do Ailton, ele tem uma coisa muito legal, que mesmo em meio à pandemia, ele foi buscar o questionário físico. Então, ele foi para a fila... ele foi para a fila da Caixa, da Econômica, por exemplo, da loteria, no mercado. Então, assim, isso foi muito gratificante para ele por isso. Então, nós só temos a agradecer. Só temos a agradecer. Agradeço a todos, agradeço ao professor, agradeço às suas contribuições, Ludmila, agradeço ao pessoal que está assistindo também a aula. Foi justamente muito desafiador, mas foi muito gratificante. Foi muito legal poder colher os dados e analisá-los. Agradeço demais a todos. Agradeço muito. Muito obrigada a todos, um ótimo congresso e a gente se vê nas próximas sessões. Tchau.